Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui? Deus já se faz presente aqui no nosso meio. Você crê? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Segunda Crônicas, no capítulo 20, no verso 1. Segunda Crônicas 20. Quem abriu, dá uma glória a Deus? Glória a Deus! Vou aguardar as mãos abrir. Segunda Crônicas 20, versículo 1. Inclina sua cabeça, vamos fazer uma oração em reverência à palavra. Eu creio que Deus vai falar com cada um que chegou aqui essa noite. Senhor Deus, meu Pai amado, Deus, nós nos colocamos na Tua presença, meu Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Tira, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que veio para atrapalhar, tira todo o nervosismo, tira tudo aquilo, Senhor, que não é do Teu agrado, meu Pai. Eu creio, meu Senhor, que nós estamos aqui essa noite para ouvir o que o Senhor tem para falar com cada um. Que não seja, meu Senhor, um homem, que não seja eu a falar, mas o Espírito Santo de Deus a falar com cada um, meu Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir. Não o que nós queremos, meu Senhor, mas aquilo, Senhor, que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos ouvir. Não nos deixe, Senhor, sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Coloca um anjo com espada de fogo desembainhada na mão, naquele portão, repreendendo todo mal, toda seta, tudo aquilo que veio para atrapalhar, na autoridade do nome de Jesus. Você que crê, diz amém? Amém! Glória a Deus. 2 Crônicas 20, no versículo 1. Você que abriu, dá uma glória a Deus? Glória a Deus! A gente vai ler, depois a gente comenta um pouquinho sobre a história. Diz assim, ó: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. O versículo 6, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier a espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e nos ouvirás e livrarás. O 10, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujo as terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porventura em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos
olhos estão postos em ti. O 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, cujo as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filhos de Benaías, filhos de Jaziel, filhos de Matanias, levita do Senhor de Asaf. E disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas é de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá. E Jerusalém, não temas, nem vos assustes, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você pode glorificar? O Senhor é convosco. O 18, então Josafá se prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. O 21, aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O 22, tendo ele começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, que vieram contra Judá. Foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre cadáveres riquezas e abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênçãos até os dias de hoje. Você pode glorificar? Você entendeu essa história? Linda, história linda, maravilhosa, do povo de Deus, do povo de Judá, a qual Josafá era rei. A Bíblia vai falar que Josafá era um rei. E Josafá era um rei a qual Deus ele via como um homem reto diante dos olhos dele. Josafá, como o pastor pregou no domingo, era um homem que andava ali segundo os preceitos, segundo ali as vontades de Deus. Ele fazia ali tudo segundo a vontade de Deus. Ele era um rei que obedecia, ele era um rei que ouvia a voz de Deus. A qualquer momento, a qualquer coisa, Josafá era um homem a qual Deus olhava e via um homem temente a ele. Josafá era um rei a qual Deus olhava e via um homem temente a ele. Você pode glorificar? Mas a Bíblia conta que 3 exércitos se uniram para atacar o povo de Deus. Josafá e o reino de Judá, a qual Josafá ali estava na frente, estava vivendo um momento de paz.
estava vivendo um momento de segurança. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que estava vivendo um tempo bom. Estava vivendo um tempo onde estava tudo indo muito bem. Só que chegou um momento onde 3 reinos se juntaram e disseram: olha, agora a gente vai derrotar Judá. A gente vai derrotar aquele povo. A gente vai confrontar Josafá e vai derrotar eles. É assim, irmão, na nossa vida. Às vezes a gente está vivendo momentos bons. Às vezes a gente está vivendo momentos que a gente olha assim: olha, está indo tudo como a gente estava prevendo. Está indo tudo bem, está indo tudo. Mas o inimigo, que não são inimigos carnais, são inimigos espirituais, eles se juntam ali e dizem assim: olha, hoje a gente derruba ele, hoje a gente derruba ela, hoje ela vai enfrentar uma guerra, agora ela não vai conseguir ir para a igreja, hoje ele vai enfrentar uma guerra, agora ele não vai conseguir chegar nem perto da porta da igreja, hoje ele vai enfrentar uma guerra onde ela não vai conseguir nem dobrar os joelhos para orar. Mas você tem que ser como Josafá, amém? Alguém que tem um contato ali com Deus. Alguém que está próximo de Deus. Alguém que obedece a Deus. Alguém que anda segundo ali os caminhos de Deus. Você pode glorificar? Irmão, o inimigo, os seus inimigos, os nossos inimigos espirituais, eles são sorrateiros. Eles se uniram e disseram assim: olha, a gente vai subir por um local onde eles não vão ver a gente subindo. A gente vai subir por um local onde eles nem imaginam que a gente vai subir. E na nossa vida, irmão, é assim também. O diabo, ele vai procurar uma brecha na tua vida para te atacar. O diabo, ele vai procurar uma brecha que ele vai dizer assim: olha, eu vou pegar ela por um local onde ela nem imagina. Ela vai cair. O diabo, ele diz assim: olha, eu vou derrubar ela por um local que ela nem sonha. Pode ser na tua área sentimental, pode ser na tua área financeira, pode ser na área que for. O diabo, quando ele encontra uma brechinha, ele faz nem como ele fez com Jó. Ele vai até Deus assim: olha, eu posso tocar, eu posso fazer isso. E o nosso inimigo, irmão, não são inimigos carnais. Às vezes a gente até tem inimigos carnais, mas não são inimigos carnais, são espirituais, amém? Se você for ler um pouco, Josafá, os povos a qual lutaram contra eles, eles tinham alianças. Eles tinham alianças com Josafá. Eram pessoas que até estavam ali com Josafá. Talvez você tenha pessoas a qual você tem alianças, né? Talvez você tenha pessoas a qual você acha que está próximo, que trabalha contigo, que é teu colega, que é teu irmão. Mas às vezes aquele ali é que não está desejando o teu bem. Às vezes aquele ali usado pelo inimigo é o que quer te derrubar, é o que quer fazer você parar, é o que quer fazer você retroceder. Você pode glorificar? E aquele povo, ele vai se juntar e vai dizer assim: olha, hoje a gente derruba Josafá. O inimigo olha para ti e diz assim: olha, hoje ele não vai, hoje ela não ora, hoje ela não ora mais. Mas muitas das vezes, infelizmente, talvez você olhe para a igreja e você me olha, há anos atrás as cadeiras estavam lotadas. Há anos atrás, há dias atrás, há meses atrás, as cadeiras das igrejas estavam lotadas. Não falo só na Cristinóis, mas falo nas igrejas em geral. As igrejas estavam lotadas. As igrejas estavam cheias, lotadas. O povo saiu da pandemia querendo buscar a Deus, querendo adorar a Deus. Mas infelizmente, o inimigo, infelizmente o diabo olhou e diz assim: olha, eu vou fazer com que ela caia. O diabo diz assim: olha, vamos se juntar que a gente vai destruir. Vamos se juntar que a gente vai derrubar. Vamos se juntar que ela vai cair. Vamos se juntar, a gente dá uma rasteira nela. A gente dá uma rasteira dele. E hoje você olha, irmão, e muitos não conseguiram estar na presença de Deus. Muitos não conseguiram mais se firmar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque não estavam firmes. Não estavam com os olhos fitos, olhando para Deus. Não estavam como Josafá fez. A gente vai já ler novamente o que Josafá fez no momento de guerra. O que Josafá fez no momento de afronta. O que Josafá fez no momento em que os inimigos se aproximaram. Irmão, na hora que o diabo ele tentar te derrubar, você vai estar firme. Na hora que o diabo tentar dar uma rasteira, você vai estar com os olhos fitos em Deus. Você pode glorificar? E eles se juntaram. E no momento que eles estavam tentando subir, alguém viu. E disseram assim: olha, agora a gente vai correr e vai contar para Josafá.
E a Bíblia conta que algumas pessoas chegaram para Josafá e disseram assim: olha, está vindo ali uma multidão para tentar derrubar Judá, para tentar derrubar o povo de Deus. Olha, tem uma multidão, tem um exército vindo para afrontar o povo de Deus. E no mesmo momento, Josafá, a Bíblia diz que ele ficou com medo. É o que acontece com a gente. Irmão, não é para a gente ter medo. Não é para a gente ter medo. Mas o medo vem. O medo, ele só não pode nos dominar. O medo, ele bate na porta. O medo, ele chega, ele faz assim, ó. Ele bate na porta. Mas o medo, ele não pode te dominar. O medo não pode dominar você. Porque a partir do momento que o medo, ele te domina, é o momento que você cai. Muita gente que morreu por conta do vírus é porque estava com medo. Muita gente que contraiu o vírus é porque estava com medo. E foi pegue no momento de fraqueza. E foi pegue no momento de medo. O medo, ele vem. O medo, ele chega, ele congela, sabe aquela frieza que dá na barriga? O medo vem, mas você vai olhar e vai dizer assim: olha, o medo vem, mas ele não me domina. O medo vem, mas ele não domina a minha vida. O medo vem, mas ele não vai me dominar. Foi isso que Josafá fez. A Bíblia vai dizer que Josafá ficou com medo. No 3, ó. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Você pode glorificar? Ele ficou com medo. Ele teve medo, mas ele foi buscar o Senhor. Qual é, irmão, a primeira atitude que a gente tem no momento do medo? Qual é a primeira atitude que você está tendo no momento em que vem as dificuldades? No momento em que o diabo ele tenta te derrubar? No momento em que a tristeza bate na porta? Para onde você está correndo? Para onde você vai recorrer? Para quem você vai? Será que é para o teu amigo? Será que é para o teu irmão? Será que é para o teu colega? Josafá buscou a Deus. Josafá olhou e disse assim: olha, ele imaginou assim: olha, o exército deles, são 3 exércitos que estão vindo contra a gente. O exército deles é muito maior do que o nosso. Eles são muitos, a gente é pouco. Na situação, irmão, terrena, não tinha jeito. Talvez você olhe para algumas situações e não tem jeito. Não tem jeito. O médico olhou e diz assim: olha, não tem mais jeito, acabou. O médico olhou e diz assim: é para morte, isso é para morte. Talvez você está numa situação que alguém olhou e disse: olha, não tem mais jeito, acabou, não dá. Eu imagino Josafá olhando e dizendo assim: ó, não dá. Se a gente olhar com os olhos carnais, não dá. Se nós olharmos com os olhos carnais, acabou, não dá. Existe um momento na nossa vida que a gente olha e diz: não dá mais. Mas a gente tem que entender, irmão, que no momento em que as coisas aqui na terra não dão mais certo, a gente tem que recorrer a Cristo. A gente tem que buscar a Deus. Nesse momento a gente vai olhar para o céu. A gente vai recorrer àquele que é dono de tudo. Aquele que é capaz de reverter quadros. Aquele que é capaz de reverter situações. No momento que você olhar e você pensar e dizer assim: olha, não dá mais aqui. Eu não consigo mais agir com as minhas mãos, eu não consigo mais agir aqui. Eu vou colocar nas mãos de Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou jejuar por um propósito, eu vou buscar, eu vou dobrar os meus joelhos para buscar a Deus, porque a situação terrena não dá certo. Só vai dar certo com intervenção de Deus. As coisas só vão dar certo com intervenção de Deus. Vai ter momento, irmão. Vai ter momento que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Coloque isso na sua mente. No momento da dificuldade, coloque na sua mente: para Deus nada é impossível. Mas, irmão, o médico disse que acabou, mas para Deus nada é impossível. Vai chegar lá, o médico vai olhar e vai dizer assim: olha, quem te curou foi o teu Deus, porque era impossível. Vai ter momento que o médico vai olhar e vai dizer: olha, era impossível, mas agora eu acredito que o teu Deus te curou. Eu acredito que foi uma intervenção divina. Acredite. Ah, irmão, mas eu não estou passando por nenhum momento de dificuldade.
Ah, não, mas eu não estou passando por nenhum momento, está tudo bem na minha vida, está tudo tranquilo. Mas coloque isso no seu coração, que nos dias maus, nos dias que vierem problemas, nos dias que vierem dificuldades, no dia que vir coisa grande, você vai olhar e você vai dizer: o meu Deus, Ele é dono das causas impossíveis. No momento que eu precisar, eu vou recorrer ao meu Deus. No momento que eu precisar, eu vou buscar ao meu Deus. E a Bíblia fala que no mesmo momento de Josafá, ele diz assim: olha, agora eu vou colocar todo mundo, vai entrar em jejum.